Você vai tratar as questões mentais. Mas nem por isso você vai deixar a fé de lado, né? Então, de tudo que é ensinado, com certeza tem muita ferramenta boa. Hoje a irmã é uma profissional da área que, claro, né, tem a sua fé em Deus e ajuda as pessoas com essa motivação no coração, né, de ser um instrumento abençoador. Então, hoje, para uma cristã, a psicologia é uma ferramenta para ajudar tantas outras pessoas, né? E falar exatamente isso. Você não está sozinho, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Uma crise financeira, né, uma grande perda pode fazer a pessoa pensar, né, em tirar a própria vida. Então, e é possível na convivência com essas pessoas perceber, porque eu não sei se é perceptível em alguns, em outros não, uns vão... O pessoal falava muito antigamente, quem fala acaba não cometendo, quem fica em silêncio é o perigoso. Será que é isso mesmo ou não dá para garantir? É difícil identificar. Principalmente nos dias de hoje, onde as famílias, as pessoas, elas estão muito dispersas, né? Porque falta um pouco de vínculo. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Believecast. O Believecast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, a qual é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Nós estamos no mês de setembro, e o mês de setembro nós temos um tempo de conscientização sobre a questão do suicídio, chamado de Setembro Amarelo. E ninguém melhor para estar aqui conosco, para conversarmos sobre esse assunto, do que ela, que é formada em psicologia pela Universidade de Tuiuti, também é formada em teologia e também tem feito pós-graduação na área de aconselhamento de famílias. Irmã Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast hoje. Obrigada. Prazer estar aqui. Muito bom tê-la conosco, principalmente para conversar sobre um tema como esse, que é um tema extremamente delicado. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, né, nós estávamos conversando um pouquinho em off sobre isso, mas conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória, como é que o seu coração foi inclinado a estudar e agora a atuar dentro da área de psicologia. Bem, eu e meu esposo, a gente sempre trabalhou na área de casais. A gente sempre trabalhava atendendo casais, desde que casamos, e são mais de 30 anos, né? Então, 30 anos faz que a gente casou, então fazem 30 anos que a gente trabalha com a área de casais. E eu sempre fui, assim, apaixonado pelas pessoas, pela história das pessoas, por casais, por família. E eu pensava, não, eu quero fazer psicologia. Só que não faz tanto tempo que eu fiz psicologia. Eu conto para as pessoas que eu entrei fazer psicologia no curso, né, nos 45 do segundo tempo. Eu até faço uma roda de conversa com mulheres da minha idade e conto isso, né? Olha, eu comecei, fui para fazer psicologia, eu estava com 44 anos. Então, é recente, que eu sou formada, que eu atuo, fazem 3 anos. Que eu tenho meu consultório, que eu atendo, fazem 3 anos. E eu sou apaixonada, e cada vez eu me apaixono mais pelo outro, né? Por pessoas, pelas histórias, e eu amo o que eu faço. Então, eu entrei com 44 anos, me formei com 49, e com 50 já estava atuando, até hoje. E se encontrou nessa área da psicologia? Muito mesmo. Eu lembro o primeiro atendimento que eu fiz, que usando a teoria, as técnicas, né? Eu atendi em casa, era época de pandemia, eu me formei na pandemia, né? Eu desci as escadas correndo e falei assim pro pessoal lá em casa, dá certo, é muito bom. Foi muito legal. Se encontrou dentro disso. Foi muito legal. Até a gente pode conversar num próximo podcast sobre questão de famílias, né? Porque é a sua área de especialização. Hoje a gente deseja trocar uma ideia sobre a questão do Setembro Amarelo, né? Então, a gente quer entender um pouquinho do que é isso, um pouquinho da história. Se quiser compartilhar com a gente como que tudo isso começou, por gentileza. Sim. Bom, Setembro Amarelo, ele é uma conscientização contra o suicídio, valorizar a vida, né? E como que começou tudo isso? Era um rapaz lá dos Estados Unidos, ele era apaixonado por mecânica e ele reformou um Mustang. E ele pintou esse Mustang de amarelo. E logo após isso, ele se suicidou. Ele tinha 17 anos quando ele se suicidou. Aí, o que aconteceu na cerimônia fúnebre dele? Os amigos, os familiares, eles deixaram exposta em uma sala uma cesta. Nessa cesta eles colocaram algumas fitas e alguns cartões amarelo, por conta de que ele tinha pintado aquele Mustang de amarelo.
E qual era o recado dessas fitas e desses cartões? Essas fitas, esses cartões falavam assim: se precisar, peça ajuda. Porque aquele menino que cometeu o suicídio, esqueci o nome dele, o M, ele não pediu ajuda. Ele estava em sofrimento e não pediu ajuda. Então, eles colocaram isso, que se alguém precisasse de ajuda, pedisse ajuda. Né? Entendi. E isso criou uma proporção muito grande, esse evento, esse acontecimento. E tomou conta do mundo, né? É global. Né? Então, a partir desse momento, então, que se estendeu essa campanha de Setembro Amarelo. Por conta disso, essa é a história. Né? E no Brasil chega isso já... Em 2015. 2014 eles já estavam falando, já estavam lançando, mas começou mesmo em 2015. 10 anos, então, de... 10 anos, começou aqui no Brasil. Nós temos aqui em Curitiba um centro que é chamado Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, que eles fazem essa campanha muito forte de Setembro Amarelo. E tem o número 188, que qualquer pessoa pode ajudar, ligar e pedir ajuda, se precisar. É grátis, ninguém paga nada, mas se precisar, eles atendem pessoas no 188. Qualquer pessoa. Pode ser a própria pessoa que está em crise ou um familiar? Pode familiar entrar em contato e pedir ajuda. Muito bom. É bem legal. Eles usam até essa frase: se precisar, peça ajuda. Usando o slogan do menino. E é tudo amarelinho, assim, o site deles, assim, já é... em razão disso. Entendi. E eu sei que pensar sobre esse assunto é um assunto que traz consigo alguns tabus, algumas dificuldades, né? E a gente sabe que, com a graça de Deus, apesar das pessoas terem esse momento de pensar em tirar a própria vida, algumas conseguem buscar ajuda, mas existem outras que estão no silêncio, né? Não estão manifestando. Será que é possível, de alguma forma, conseguir fazer uma leitura para esse familiar, para o pai, para a mãe, para as pessoas que estão à volta, conhecer alguns sinais que essa pessoa está dando em relação a essa intenção que ela tem dentro do coração? Tem sim. Vai mudando muito também, né, com o tempo. Antigamente, se a pessoa ficava triste, ela poderia tirar sua vida. Por conta mesmo de que você acabou de falar, por conta de ser um tabu, por conta de ser algo que não é falado, é uma coisa muito velada, né? É um assunto, já foi muito velado. Hoje em dia se fala um pouco mais, mas mesmo assim ainda é um assunto muito velado. Por quê? Primeiro, a pessoa fica com vergonha, né? Porque é um estigma. Né? O que leva à depressão? O que leva ao suicídio? Muitas coisas. Mas não é só a depressão, porque as pessoas sempre relacionam suicídio à depressão, mas não é só a depressão. Tem muita coisa, tem vários outros transtornos mentais, né, que levam à depressão. Entre eles tem a própria ansiedade, tem o bipolar, tem a borderline, que são transtornos de personalidade, levam também ao suicídio. Muitas coisas. Mas não é só coisas psicológicas, não só questões psicológicas que levam ao suicídio. Tem outros fatores. Outros fatores como financeiro, né? Tem muitas questões, pressão na escola, né? Pressão no trabalho. Então, tem muitos fatores que envolvem uma pessoa, que leva a pessoa a cometer o suicídio. Né? E a gente teve casos recentes, principalmente na pandemia, até de líderes, né? E pastores que infelizmente acabaram tirando a própria vida. Então, porque as pessoas pensam que num contexto religioso, né, as pessoas estão imunes a isso, mas na realidade não. A gente está falando de seres humanos que enfrentam pressões, né? Então, independente do ambiente, isso pode ocorrer. E é interessante observar, igual a irmã disse, que uma crise financeira, né, uma grande perda pode fazer a pessoa pensar, né, em tirar a própria vida. Então, e é possível na convivência com essas pessoas perceber, porque eu não sei se é perceptível em alguns, em outros não, uns vão... O pessoal falava muito antigamente, quem fala acaba não cometendo, quem fica em silêncio é o perigoso. Será que é isso mesmo ou não dá para garantir? Então, não é assim, porque... a família, ela ignora muito. Se tem um membro lá da família que fica falando em suicídio, ela ignora. Fica falando, é porque não vai fazer. Não, pelo contrário. Uma hora ou outra ela vai tentar. Pode cometer, né? Vai sair só da fala e vai na prática. Eu tenho, assim, comigo que
é difícil identificar. Principalmente nos dias de hoje, onde as famílias, as pessoas, elas estão muito dispersas, né? Porque falta um pouco de vínculo. Não falta um pouco de vínculo dentro de casa com as famílias? E essa falta de vínculo, falta de você enxergar o outro, de olhar para o outro, é que não deixa com que a pessoa veja que isso está acontecendo. Por exemplo, vamos pensar num adolescente. O adolescente, ele muda o comportamento se ele está com vontade de cometer um ato suicida. Ele vai ficar mais isolado, né? Ele vai começar a falar de morte, que é o que a família, que eu acabei de falar, que a família ignora. Ele sempre está falando de morte. Ele começa a falar assim para a família, e é isso que a família ignora. Eu sou um peso nessa casa. Eu não vou fazer falta. Logo eu vou deixar vocês em paz. Sabe essas falas que a família ignora e minimiza, né? Fala assim, né? Então, essas falas é um alerta, né? Ou você percebe que tá pesquisando sobre como morrer. Eu tinha uma paciente, agora ela não está vindo, que ela falava assim para mim, que ela chegava, e é uma adolescente de 16 anos, que ela chegava no mercado e ela ficava olhando aquele remédio para rato, como é que é o nome? Chumbinho? O chumbinho. Que ela ficava olhando aquele chumbinho e ela tinha muita vontade de comprar o chumbinho. Então, vem na mente, sabe? Aquilo fica se concretizando na mente, ela tem vontade. E outra coisa que a família também não leva em consideração é perguntar. Tem medo de perguntar e tem medo que se eu perguntar a pessoa vai fazer. Não, você pode perguntar. Só tem o jeito de perguntar, né? Você não vai chegar a perguntar se você está com vontade de se matar? Você quer se matar? Não é isso. Não é assim que pergunta. Você vai chegar e vai perguntar assim, você pensa em fazer alguma coisa contra a sua vida? Você tem pensamentos ruins em relação à sua vida? Sabe? Tem o jeito de falar. Uma abordagem específica. Isso, uma abordagem. E se a família não sabe como fazer, como conduzir, leve ao profissional. Vocês vão conseguir fazer, não vão? Então, leve ao profissional. Não ignore isso. Não deixe passar. É importante. Né? Adolescente, jovens, eles passam muita pressão, principalmente na escola. Principalmente adolescente. A gente fala até que a escola é um ambiente hostil. É cruel, né? Porque é lá que eles têm as suas maiores angústias, né? O desespero. Os adolescentes, eles falam assim que no outro dia que tem para a escola, tem que estar lá no colégio, eles já começam a ficar mal, a passar mal, ter ansiedade antes de irem, porque lá eles sofrem bullying, eles sofrem muita pressão, mesmo dos professores, eles sofrem pressão na escola, é um ambiente difícil para eles. E isso causa um peso, causa uma pressão, e às vezes vai para casa, comenta com os pais não entendem, né? E fala assim, você tem que obedecer mesmo, porque isso, na minha época, né? Tem o costume assim, mas na minha época não era assim, porque eu aguentava, porque isso, porque aquilo, então vai minimizando a Geração dor. Nutella, que não aguenta nada. Que não aguenta nada. E também tem isso, porque eles também sofrem, porque eles não estão, como se eles não estivessem preparados mesmo para suportar a frustração. Né? A frustração para eles é algo que pode levar ao suicídio, pode levar. Né? Algumas pessoas não conseguem passar por frustração. Só que eu estou falando aqui de adolescente e de jovens. Só que aumentou muito o suicídio também no meio dos idosos. Cresceu muito no meio dos idosos por conta da solidão. De ficar sozinho, de ser sozinho. Então, isso também é algo que tem aparecido bastante. E até entrando, assim, abrindo um parêntese nisso, muito se fala mesmo, a geração passada era mais forte, a geração atual é mais vulnerável. Dá para fazer uma distinção dessas, né? De dizer que antigamente as pessoas eram psicologicamente mais fortes, ou na realidade sempre teve a sua vulnerabilidade, mas agora a gente está levando mais a sério? Sempre teve, né? As pessoas têm as suas fragilidades, as suas angústias, as suas dores, né? Mas talvez não foi levado tanto em consideração como está sendo levado agora. E é claro que agora é mais, a gente percebe isso, né? Tem mais, né?
Isso tem mais. Um boom, assim, de transtorno mental, de ansiedade e outras coisas, foi depois da pandemia. Foi depois da pandemia. As pessoas que ficaram muito tempo em casa estão com dificuldade de socializar, de estar no meio dos outros, de viver a sua vida normal, porque ficaram presos, né? Principalmente de 12 a 15, 16 anos, que era uma época que eles deveriam estar fora de casa, se socializando, né? Estavam presos dentro de casa e agora eles têm muita dificuldade. Aí causa ansiedade. No meio das pessoas tem ansiedade, para conversar tem ansiedade. Então, isso é uma causa também muito aparente no nosso meio. Então, assim, levando em consideração essa sua fala, a gente tem, sim, um aumento de casos de vulnerabilidade emocional, psicológica atual, né? Temos. Isso é comprovado. Comprovado. E, assim, pensando em faixas etárias, essa sensibilidade, ela é maior dentro das primeiras idades? Adolescência? Nos artigos que a gente sempre está lendo, está entendendo um pouco mais de pesquisa, fala-se mais assim entre 19... 12, agora tem muita criança. É criança, 12 anos é criança, né? 12 anos, 12 a 29. 12 é a 29. A idade que mais tem, né? Mas, como eu disse, cresceu muito também entre os idosos. Entre os idosos. E você sabia que tem mais casos de homem do que de mulher? Mais homem do que mulher. Mais homem do que mulher. Mulher tenta bastante. Só que o homem, ele é mais forte. Quando ele tenta, ele consegue. Entende? E a mulher, ela é mais frágil, então às vezes ela não vai conseguir pegar uma corda, fazer coisas assim, ela não vai ter força para isso. O homem tem mais força, né? Tem mais força. É muito complicado também pessoas que estão em tratamento tomando medicação. Tem pessoas que você não pode deixar a medicação ao alcance daquela pessoa. Uma pessoa, alguém da família precisa se comprometer a dar a medicação. Porque se ela tiver num dia lá não tão bom, ela vai tentar com a própria medicação. E pode ser um momento de vulnerabilidade, né? Um momento de vulnerabilidade. Por exemplo, a depressão. Não é todo dia. A depressão, ela tem episódios. Tem episódio que a pessoa fica depressiva. Ela passa 3 meses, às vezes, só depressivo. Aí, de repente, ela dá uma euforia. E ela fica eufórica. Assim, quando a pessoa está naqueles episódios depressivos, ela fica tão mal que, às vezes, ela não tem nem coragem para fazer isso. Sabe? Ela vai ficar num buraco, ela entra num buraco ali, ela fica naquele lugar de tanta tristeza, de tanto sofrimento, que ela não consegue nem levantar para fazer nada. Né? Então ela não vai fazer isso. E está acontecendo muito isso no meio perceba-se no meio dos comediantes. O quanto de comediante tem tirado a sua vida. Né? Por quê? Por um momento de euforia. Né, que não está naquele estado depressivo. Então, no momento de euforia, aí ele vai ter coragem de fazer isso. Entendi. Então, no momento da baixa, ele... talvez ele não tenha. Acontece também. Mas quando a pessoa está cheia de ânimo, né, na euforia ali, acontece isso. E tem gente que pode, às vezes, confundir, de alguma forma, assim, uma tristeza passageira com depressão. Dá para conseguir fazer uma distinção? Porque tristeza é uma coisa que é própria do ser humano, né? Não tem como tirar, faz parte da vivência. Mas como é que a gente consegue distinguir entre uma tristeza, que é tristeza normal, por assim dizer, de um caso que já está entrando para um caso de depressão? A diferença, assim, ela é grande. Dá para você perceber. Porque, assim, vamos pensar assim, tristeza é aquilo que eu fiquei triste porque um amigo brigou comigo. Eu fiquei triste porque eu terminei, no caso dos jovens, adolescentes, eu terminei o namoro. Fiquei triste porque eu tirei uma nota baixa. Me dá uma tristeza, daí eu vou lá, choro, fico lá. Mas é como se fosse uma noite ruim e no outro dia se acorda e está bem. Né? É como se fosse uma noite de chuva. Choveu a noite toda, mas no outro dia tem o sol, passa e tudo bem. A depressão, vamos pensar assim, que ela é como se fosse um inverno que nunca passasse. Tá? Um inverno frio, gelado, que nunca passou. Passa dia e dia, a pessoa continua assim. Ela não tem ânimo para nada. Muitos pacientes relatam que não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de escovar os dentes, não quer comer, não quer conversar, se isola, fica no quarto. Você percebe que aquilo vai... Né? Um dia, tudo bem,
mais 2, 3, 4, aí já está indo com uma depressão mais pesada. Entendi. E todo estado depressivo, necessariamente, ele vai fazer com que essa pessoa pense em suicídio ou não necessariamente? Não necessariamente. Porque assim, se a pessoa está em tratamento, ela vai ser ajudada de alguma forma, né? Ela foi no psicólogo, depois foi no psiquiatra, toma medicação, ela consegue ter uma vida normal. É claro que tem os dias que ela vai ficar um pouquinho mais para baixo, mas ela consegue organizar a sua mente. O que acontece quando a pessoa está depressiva, com qualquer outro transtorno, ansiedade, coisas assim? O seu psicológico, ele fica desestruturado. Sabe? Você não consegue organizar seus pensamentos, você não consegue pensar em nada, você fica desorganizado, desorientado, né? Então, quando a pessoa toma medicação, faz um acompanhamento com um psicólogo, ele começa a organizar os pensamentos, começa a fazer uma estrutura na sua mente, começa a estruturar aquilo e, de certa forma, ele consegue viver com mais qualidade de vida. Entendi. Então, não necessariamente todo quadro de depressão vai levar necessariamente ao pensamento suicida. Não necessariamente. Interessante. A gente está pensando aqui sobre essa questão dentro de uma estrutura de fé também, né? E a questão da palavra tabu também diz respeito ao ambiente religioso. Até eu me lembro que alguns anos atrás, principalmente no período da pandemia, eu vi muitas discussões de ambos os lados, de pastores e líderes defendendo a utilização da psicologia, até da psiquiatria, questão de medicamento, dá para usar, não dá para usar, falando sobre esse problema, né, dessas questões de transtornos psicológicos. Claro, um primeiro momento, e eu acho que essa é a primeira pergunta que eu trago, como que uma liderança de igreja pode deixar essa visão de tabu para começar a pensar em entender a psicologia não como uma adversária, mas como uma aliada, né? Como é que a gente pode ajudar essa liderança a começar a abrir o universo mental nesse sentido? Primeiro assim, eu não consigo ver a psicologia sem a fé, nem a fé sem a psicologia. Legal. Porque, primeiro assim, quando você começa a estudar, você está no curso ali, entendendo a psicologia, você está entendendo o outro, não é? Você está entendendo o outro, o indivíduo, a pessoa. E tudo que se refere à psicologia é relacionamento. E onde a gente tem maior exemplo de relacionamento, se não for na Bíblia, se não for através da nossa fé, de Jesus, né? Tem até um livro, né, que Augusto Cury escreveu, que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, né, algo assim. E eu até lembro que o Augusto Cury mesmo, ele foi pesquisar Jesus. Ele era um psiquiatra, ele era ateu. E ele foi pesquisar Jesus, porque ele queria estudar Jesus. E ele não resistiu e se converteu. Né? Ele se converteu. Então, eu não vejo como fazer separado, assim, isso aqui é psicologia, isso aqui é fé. Não tem como. A maioria das coisas que você aprende, quando você vê, você já está pensando em versículos da Bíblia. Sabe? Que tem que cuidar da mente. A Bíblia fala disso o tempo todo. Né? A Bíblia fala disso o tempo todo. E o que Paulo falou? Que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, né? Então, foi o próprio Jesus que deixou pra gente os médicos, que principalmente a médico de saúde mental. Né? E, então, a ideia inicial é perceber que toda sabedoria é sabedoria de Deus e que ela não necessariamente está só dentro da igreja, né? Não. Um médico não necessariamente tem que ser cristão para... E é comprovado, né? Por estudos é comprovado. Se você for lá no Google pesquisar fé e saúde mental, tem vários artigos. Principalmente falando sobre a meditação, que ajuda na depressão, na ansiedade, em outros transtornos. E o que é a meditação? É oração. É oração. Você vai meditar, você vai orar. Então, a ciência mesmo, ela está falando, não, a fé, ela está junto com a psicologia. A psicologia está andando junto com a fé. Está aqui, indissociável, está comprovado. É que nem no começo, né, lá com os estudos de psicologia, que se achava assim, que a gente estudava só a cabeça
e não pensava no resto. O corpo é separado, é como se fosse separado. Né? Você tem dor, mas não está ligado com a sua cabeça. Ou então você tem alguma coisa, algum transtorno, mas não está ligado com o seu corpo. Como? Não tem como ser assim. É tudo junto. É integrado, né? É integrado, né? Se você, às vezes, você está com dor de estômago, não é nada no teu estômago. É mental, é uma saúde emocional, é algo emocional, entende? E é interessante porque tem uma porção de pessoas, até relacionando a questão clínica, médica, né? Que está com problema de saúde, faz tantos exames, mas você não tem nada. E são questões psicossomáticas, né? Começa na alma e depois se manifesta no corpo. Eu recebo pessoas assim, que chegam lá e falam, eu tô com alergia, eu tô com enxaqueca, eu tô com isso, eu tô com aquilo, e a gente vai pesquisando, vai vendo. Não é doença nenhuma. Aquela doença, não tem doença, não existe, é emocional. Né? E as pessoas elas ficam felizes de saber que elas podem tratar sem remédio. Né? É claro que o remédio ele está aí para ser usado. Eu não sou contra a medicação. Né? Quando eu vejo lá, principalmente a depressão é algo muito difícil de se trabalhar sem remédio, sem medicação. Tem que ter os psicofármacos, é necessário. Mas tem coisas que não precisam de medicação. Que a pessoa ela vai enfrentar por ela mesma. Ela vai dar conta. E a gente poderia dizer até, né, irmã Adriana, que às vezes não enxergar as coisas de maneira mais ampla seria até uma crueldade, né? Por exemplo, eu tenho um membro na igreja que está enfrentando um momento de depressão profunda e eu estou vendo ele sofrendo e eu quero só orar por ele. Não que isso não seja importante, é essencial, mas quem sabe é parte do processo que Deus quer usar para poder trazer saúde para ele, né? Porque como a irmã mesmo disse, a gente não é só uma fezinha, né? Falou de fé. Não, a gente tem parte psicológica, tem parte física, então entender a complexidade do ser humano é parte do processo de transformação dele ali, né? Então assim, fica a dica para quem está pensando que a psicologia é inimiga da fé, enfim, como a irmã mesmo disse, não é uma aliada, né? É um instrumento de Deus para ajudar a aliviar as dificuldades e pressões da vida humana, né? E isso que você falou é bem interessante, porque o que está escrito na Bíblia? A fé sem a obra é morta. Eu posso orar, é claro, a oração é a primeira coisa que a gente vai fazer. Mas eu posso fazer muito mais. Eu posso levar a pessoa a ter um atendimento com um profissional. Isso é ação, né? É obra. Eu tenho a fé, mas tem que ter ação também, tem que ter a obra também. Né? E a irmã tocou num ponto interessante, eu acho significativo que o Paulo diz em Filipenses 4, né? Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa forma, nisso pensar. Então, tem um exercício, né? Uma atividade ativa para essa situação. E o psicólogo, na realidade, não é essa pessoa que vai ajudar a pessoa a reorganizar o pensamento, né? Ajudar ela você está focando aqui, vamos para outro caminho, né? Vamos seguir uma outra direção, uma outra possibilidade. Acredito que a essência é uma ferramenta de auxílio nesse caminho, né? E esse versículo que você falou, ele é muito interessante, porque ele fala exatamente disso. Cuidar da mente. Cuidar da mente, cuidar da emoção, dos pensamentos, sabe? Daquilo que está na nossa mente. E Paulo fala isso, né? Tudo que é de boa fama, tudo que você acabou de falar. Então, é exatamente isso, é cuidar da mente. Cuidar da mente. Cuidar da mente. E ali ele até faz uma estrutura, né? Depositar em oração diante de Deus, né? As ansiedades. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Mas, então só vou orar e acabou. Ele diz, não, mas pega a tua mente e pensa nessas outras coisas, né? Então eu acho que vale a pena reforçar isso que a irmã falou, que o psicólogo, o profissional, né, da área de psicologia, psiquiatria, ele está ali como uma ferramenta de auxílio, né? Não vem para competir com a fé, vem para somar, para ajudar essa pessoa a ter uma boa saúde, né? Exatamente. Mas a gente está pensando... Tem algo mais? É que você falando, eu lembrei de uma coisa também, que Oséias falou assim, que o povo ele errava por falta do quê? De conhecimento. Por isso que as pessoas, às vezes, não buscam ajuda, porque falta conhecimento. Mas, quando Oséias fala lá que faltava conhecimento, ele estava exortando quem? Os sacerdotes, não era? Os próprios líderes. Os líderes, né, precisam ensinar que você pode ir no psicólogo, que está tudo bem, que não é errado, que não vai contra a sua fé, né? Isso pode ser dito dentro das igrejas, né? Você pode falar para um membro seu, olha, você precisa de um psicólogo, olha, você precisa de um psiquiatra. E tudo bem, você está ensinando. Né?
como Deus quer que a gente ensine, como o Zé estava lá falando, ó, o meu povo está errando por falta de conhecimento, mas ele estava falando para quem? Para os sacerdotes. Quem que o povo vai ouvir? Os líderes. Então, esses líderes, eles precisam também entender, ter conhecimento, entender para poder orientar. Né? Muito bom. E às vezes a gente, como ser humano, tem o péssimo hábito de criticar algo que a gente sequer conhece, né? Então, assim, eu acho que antes de dizer que determinado ramo, né, científico, ou seja, o que for, é ruim, eu preciso ir lá e evidenciar isso. E eu tenho certeza que uma pessoa que se proponha, no mínimo, a fazer um curso, alguma coisa para entender melhor a situação, vai sair de lá bem diferente, né? Vai entender um pouquinho mais o que é na prática isso, né? O que é quando alguém... Agora eu não sei se falam tanto, mas quando ia fazer curso de psicologia, eu falava assim, não tá certo não, o crente não pode ver isso, não pode mexer com isso, não pode entender muito disso, vai ficar doido, ou então vai sair da igreja, vai desviar, vai não sei o quê, né? Eu lembro do primeiro dia que eu cheguei na faculdade, é claro que eu fui já com essa certa idade, eu já tinha uma maturidade, né? E é muito difícil mesmo o curso de psicologia, porque vai contra muita coisa sua, muitos princípios e valores seus. Se você não tiver um pouquinho de maturidade, é perigoso mesmo, sabe? A tua cabeça, ela pode um pouco balançar. Eu já tinha maturidade. Mesmo assim, teve várias vezes de eu sair da sala para chorar. Eu e uma menina que também era evangélica, era cristã, e a gente saía para chorar, porque aquele professor, ele ofendia a Deus, ele ofendia a Bíblia, ele falava contra os versículos, a palavra de Deus, e aquilo nos doía, nos machucava. E a gente ia para fora, chorava, e a gente sabia que não adiantava entrar em contenda com ele e começar a debater dentro da sala. Então a gente saía, chorava, respirava e voltava, sabe? Pega o que é bom, a gente pegava o que é bom. Mas teve muitas vezes a gente chorar por conta que a gente era afrontado. A nossa fé era afrontada, era desvalorizada por conta da psicologia. Sendo que, como eu acabei de falar, eu não vejo a psicologia sem a fé. Tem que estar junto, anda junto. Elas são amigas, não são inimigas. Tá integrada, né? Uma não anula a outra. E as irresponsabilidades, às vezes, né, de se usar a psicologia como uma forma de atacar a fé, não significa que a psicologia como um todo tem que ser jogada fora, né? A irmã até citou aqui, tem uma frase que diz que não pode jogar água da bacia com a criança dentro, né? Eu tiro só a água, a criança precisa ficar. Então, de tudo que é ensinado, com certeza tem muita ferramenta boa. Hoje a irmã é uma profissional da área, que, claro, né, tem a sua fé em Deus e ajuda as pessoas com essa motivação no coração, né, de ser um instrumento abençoador. Então, hoje, para uma cristã, a psicologia é uma ferramenta para ajudar tantas outras pessoas, né? Já vieram pessoas até mim, porque a gente tem que ter muita ética, né? Na minha profissão, a ética, assim, tem que estar lá em cima. A regra da ética nossa né? É alta. Então, assim, eu não posso orar no meu consultório. Não posso orar, e já me pediram, né? Já foi gente, você pode fazer uma oração? Eu falei, eu sinto muito, mas aqui não é igreja. Né? Aqui não é igreja, não posso orar por você. Né? Sim. Eu orei lá em casa depois, mas lá não, né? Então, eu já chegou pessoas para mim falando assim, eu saí de fulano por falta de ética mesmo. Que quando eu chegava em coisas difíceis, que é por isso que a gente fica 5 anos lá estudando para entender as coisas difíceis da cabeça, da mente. Quando chegava nas coisas difíceis, a pessoa falava para mim assim, então vamos orar. Começava a orar por mim. E eu não quero oração. Eu quero que entenda a minha mente e tal. Se eu quiser oração, eu vou na igreja. Né? Então, isso era uma afronta para ela. Ela não saiu porque isso não ia bem com ela. Então, também não pode misturar. Você não pode ir lá e chegar... No teu consultório não é um gabinete pastoral, né? Não é uma sala de oração, não é isso. Você vai tratar as questões mentais. Mas nem por isso você vai deixar a fé de lado, né? Por exemplo, quando eu vou atender, antes de atender, eu oro. Por quê? Porque a sabedoria vem da onde? De Deus, Eu posso ter aprendido, eu aprendi as técnicas, aprendi a teoria, mas se Deus não me der sabedoria de como conduzir aquela questão, eu não vou conseguir. Eu sei que eu não consigo, então eu sempre oro antes de atender o paciente. Volte e meia, estou lembrando daquele paciente pedindo sabedoria, graça, né? E eu sei que essas pessoas, elas alcançam isso dentro do meu consultório. Esses dias foi bem interessante, que uma paciente minha falou assim... Ela nunca falou de Deus, nunca falou de fé, até ela era aversiva a isso. Né? E um dia ela chegou para mim e falou assim, é muito interessante o que está acontecendo comigo, porque eu também oro por ela.
né? Ela não sabe, mas eu oro por ela. Ela falou assim, é muito interessante o que está acontecendo comigo, porque ela está gestante e ela tem depressão. E ela teve que sair do trabalho porque ela poderia perder o bebê se ela continuasse trabalhando. Então ela ficou assim, sozinha, se sentindo só, em solidão, né? Ela falou assim, é uma coisa muito interessante que está acontecendo comigo, porque eu não estou me sentindo sozinha. Eu estou dentro da minha casa e acho que Deus está comigo. Ela falou assim, Deus está comigo porque eu não sinto desamparo. E isso que a depressão deixa a pessoa com desalento, desamparo, desamor, desvalor, sabe? Ela falou assim, e eu estou me sentindo amparada, eu não estou sozinha. Ela falou, é Deus, ela falou para mim. E eu pensei, sim, é Deus mesmo. É Deus mesmo. Não expressou, mas no coração tá... É Deus mesmo. Então ela falou isso e eu achei muito interessante. E ela até falou assim, e está acontecendo muitos milagres na minha vida. E eu não via isso, mas agora eu estou vendo. Né? Então eu achei lindo, né? Com certeza. Para mim foi um testemunho, né? Dela falar isso e eu pensar, eu sei. É resultado de orações. É resultado de orações que você nem sabe. Que interessante. E fazer essa distinção, como a irmã falou, é necessário. É necessário, porque você tem que ter ética. Tem que ter ética, né? Todo trabalho tem a sua ética, né? E a nossa. E chegou um momento assim que os psicólogos estavam apavorados, os cristãos, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer? Não pode falar de Deus, não pode fazer isso. Não, você não precisa ficar falando de Deus. É claro que às vezes o paciente ele traz, né? Ele fala de fé, fala de Deus, você pode falar. Agora, se ele não traz aquilo, você não fala. Mas você pode orar. Isso ninguém vai te impedir de fazer isso, né? Com certeza. A gente falou um pouquinho aqui sobre essa questão de conscientização na mentalidade dos líderes, né? A irmã até citou Oséias aqui como essa necessidade de a gente ter essa atualização da nossa mente para entender as ciências como ferramentas de ajuda. Só que uma coisa é a liderança aqui em cima e outra coisa é o povo no dia a dia, né? Como é que a gente pode pensar na igreja como um ambiente de acolhimento para essas pessoas que estão enfrentando essas dificuldades, esses distúrbios psicológicos? Como é que a igreja pode trabalhar para ajudar? Eu digo assim, a gente que está convivendo no dia a dia, né? Como é que a igreja pode ser esse ambiente? O que pode ser feito para auxiliar essas pessoas? Então, a igreja já faz o acolhimento. É a primeira coisa, acolher. A pessoa se sentindo acolhida, ela vai pedir ajuda. Ela vai chegar e vai falar assim, pastor, eu não estou bem. O que eu posso fazer? E o pastor vai orientar, vai orar, né? A fé, e vai encaminhar para um profissional, vai ajudar. A pessoa às vezes não consegue ir, você vai levá-lo, vai ajudá-lo, entende? Então, a primeira coisa é acolhimento. É ouvir sem julgamento. Por que as pessoas têm medo de falar assim, eu tô com pensamentos ruins? Porque o outro vai julgar. Então, e a igreja por muito tempo foi um ambiente de muito julgamento, onde não deveria ser, né? Então, e teve muito julgamento, muito tempo dentro da igreja. Então as pessoas ficam com medo, se eu for lá eu vou ser julgada. Por que vou ser julgada? Se você fosse bem crente você não estaria assim, né? Mas você precisa mais de Deus. Isso é falta de fé. Ore mais, é falta de fé. E não é nada disso. Né? Não é nada disso. Então ela já fica com medo. Ela fica assim, como é que eu vou chegar lá e falar que eu não estou bem? Se eu vou ser julgada, né? Vocês vão me dar um sermão e eu não preciso disso. Não queria orar por mim, repreender, porque às vezes eu acho... Quantas vezes as pessoas com transtorno foram confundidas com possessão maligna? Mas era só uma dificuldade mental, algo psicológico, e não se entendia, né? É bem interessante lembrar disso. Teve um hospital psiquiátrico em Minas Gerais, Barbacena. Não sei se você já viu a história. Eu acho que não. Depois pesquise sobre Barbacena. Lá tinha um hospício, que antigamente era hospício. Nesse lugar, iam todos os tipos de pessoas. Por exemplo, eu não obedeço a doutrina da igreja, a mãe e o pai pegavam, enfiavam dentro daquele trem e mandavam para lá. Eu sou opositor à política, não penso igual você, tal. Vamos colocar naquele trem? Manda para lá. As pessoas que eram diferentes na sociedade, que não eram bem aceitas. Taxado de louco. Colocavam naquele trem e mandavam para lá. Nesse hospício chegava um trem mesmo. E esse trem chegava lotado de gente
que eram as pessoas que não eram bem aceitas na sociedade. Chegavam lá, as pessoas não eram loucas. Elas iam dentro daquilo porque o pai e a mãe alguém mandava, enfiava naquele trem e mandava para lá. Chegando lá, é claro que não tinha nenhuma situação humana lá de tratar as pessoas. Aquilo as pessoas ficavam loucas lá. Elas iam bem. E lá elas aprendiam a ficar loucas. Olha só. Lá elas aprendiam a ficar loucas, porque elas era tanto maus tratos e viver de uma maneira desumana, que eles ficavam loucos lá. Olha só. E perdiam família, e muitas mulheres lá engravidavam, e nasciam os filhos, não sabia quem era pai, não sabia às vezes quem era a mãe morria, e depois ficou um hospital lá só para cuidar dessas que nasceram lá, ou que ficaram lá sem família nenhuma. Depois, hoje em dia tem um hospital mesmo, um hospital bom, né, que trata pessoas que ainda estão lá desde aquela época. Olha só, então assim, só por ser diferente... Por ser diferente. Estava sendo levado para aquele lugar. Por ser diferente. E aí que a igreja precisa olhar, ter esse olhar. A igreja percebe que uma pessoa não está bem, não percebe? A gente percebe, você olha e fala assim, nossa, mas aquela pessoa lá, eu acho que ela não está bem, né? Está muito para baixo. Está muito para baixo, né? Eu posso chegar e perguntar assim, está tudo bem? O que eu posso te ajudar? O que você fala que ajuda muito a pessoa? Você não está sozinho. Você não está sozinho, eu estou aqui, eu estou com você, eu posso te ajudar. O que você precisa, sabe? Não precisa se dar um sermão, mas você falar assim, eu estou aqui com você, você não está sozinho. Que é exatamente isso que a pessoa precisa ouvir, que ela não está sozinha. Porque o vazio, o buraco, o medo é ficar sozinho, é se sentir sozinho, né? Perdido. Então, se você chega e fala que você está ali, que você pode ajudar, a pessoa já se sente melhor. Já é um primeiro passo, Já é um primeiro passo. Estar acessível. Você acolher ela dessa maneira, ela vai falar assim, não estou bem não, você pode me ajudar? Posso te ajudar sim, entende? Encaminhar para quem for preciso, fazer ali a ponte. É a ponte, né? A ponte. É a ponte. De certa forma, esse tabu que às vezes está na mente da liderança, consequentemente acaba estando também na mente de muitas pessoas. Então, vencer o tabu, né, de não achar que tudo é questão espiritual, que a pessoa está passando por isso, precisa de uma semana de descarrego, alguma campanha para poder entender que nem tudo é só questão de espiritualidade, tem questões ali psicológicas que precisam ser tratadas, e a irmã coloca isso, esse espaço de acolhimento, de recebimento. Eu tô aqui, né? Se você precisar de ajuda, eu tô aqui para te ouvir. Como é que eu posso te ajudar? Enfim, né? Então essa é a dica prática. Se disponibilize para ajudar essa pessoa. Veja, né, a pessoa, né? A primeira coisa que a gente faz, como a irmã falou, olhe para as pessoas, observe as pessoas, perceba que não está normal, a pessoa está com o semblante descaído, está muito triste. Quem sabe, às vezes, até chorando demais. Às vezes, não, pode estar numa igreja, está chorando porque está sentindo a presença, mas às vezes é um tipo de choro que dá para perceber que é um choro de profunda tristeza, né? Então, a aproximação, dizer, eu estou aqui, se precisar, conte comigo para essa ajuda. Seria isso? Isso, estar de verdade. Sabe estar de verdade? Ouvir de verdade e acolher de verdade? Qual que é a dificuldade hoje? De vínculo. O que mais a gente percebe é que não tem vínculo mais. As pessoas estão distantes, desconectadas, a gente fala, né? Tem muita conexão virtual, online, mas e ali? Né? Pouca pessoalidade. E a pessoa sente se você está ali para ela de verdade, sabe? Você sente, não, realmente a pessoa está aqui, ela está me ouvindo. Ela está te ouvindo, ela tá ali, você sente isso. Tem um psicólogo, Rogers, que ele escreveu assim, que entenda todas as teorias, aprenda todas as teorias, entenda todas as técnicas, aplique todas as técnicas, mas quando você estiver atendendo outra pessoa, seja um ser humano, que vai tocar um outro ser humano. Então é isso, sabe? Conexão no relacionamento. Conexão no relacionamento, sabe? Olho no olho, tá ali, não tá disperso, escutar, a pessoa sentir que você tá com ele de fato, de verdade. Né? Que aquilo não é uma mera fala, assim, sabe? Tô falando que eu tô aqui, mas se eu olho, essa pessoa não tá aqui comigo, não, de verdade. Ela não tá prestando atenção. Ela tá pensando em outra coisa. Ela tá pensando em outra coisa, ela atende o celular, ela vai fazer outras coisas, menos olhar para você. Né? Você sente quando a pessoa olha para você de verdade, de fato, com empatia, né? Empatia, eu tô aqui, tô sentindo. Às vezes você pode falar assim, eu nem tô imaginando o que você tá sentindo, porque é difícil às vezes da gente entender. Eu não imagino o que você tá sentindo, mas eu tô aqui, eu quero te ajudar. Tá?
Isso faz a diferença na vida da pessoa. E pensando nisso numa ótica de fé, tem o texto de Jesus curando o leproso que me chama muita atenção sobre essa questão, né? Porque a atitude de Jesus ali, provavelmente Jesus é alguém que tem muita atribuição, né? Tem que estar em vários lugares, um lugar atrás do outro, enfim. E quando o leproso clama por ele, ele vai até o leproso e me toca muito que ele não só cura o leproso, mas ele toca fisicamente o leproso, né? Então, assim, me passa essa ideia de empatia mesmo, uma empatia plena, né? Que faz com que ele olhe para outra pessoa e valorize essa pessoa, porque aquele toque significa muito. Um leproso que faz provavelmente anos que não sabe o que é ser tocado fisicamente por ninguém, porque as pessoas não querem se aproximar, mas agora Jesus, além de curar, ele toca nessa pessoa, né? Então, de alguma forma, ser cristão, estar num ambiente de igreja, é se preocupar com essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade, mas ser sensível a tal ponto que diga, né, seja caloroso, né, dizendo assim, eu me preocupo com você, eu vejo você, eu percebo você, e por mais que eu não entenda profundamente o que você está passando, eu quero saber como que eu posso te ajudar, né? Então, seria essa... Exatamente. É ter essa sensibilidade, sabe? A sensibilidade de olhar e enxergar, de ouvir e entender. Essa é a sensibilidade, de sentir, sabe? Você sente. O outro sente que você está sentindo o que ele está passando. Então, se colocar de fato, de verdade, como um ser humano, como uma pessoa ali. Você não precisa ter um curso, não precisa ter nada. Seja você, de fato, ali, de verdade, um ser humano que o outro está precisando. Hoje em dia a gente fala muito assim que o ser humano está deixando de ser humano, sabe? Ele está deixando de ser humano. Então, seja um ser humano de verdade. Só seja um ser humano. Né? Uma criatura de Deus, né? Seja um ser humano, seja você. De já fato. É o suficiente, já. E é interessante também pegar que às vezes algumas pessoas vão querer, em nome da ajuda, querer se tornar o psicólogo da pessoa, né? O papel não é esse, é só um papel de acolhimento e de ponte, né? Como eu mesmo disse, né? Como pastor, às vezes eu me pego com pessoas dentro do gabinete que perceptivelmente... a minha ajuda vai até uma determinada altura. Então, assim, o que eu particularmente sempre faço é falar, você tem procurado um profissional? Sempre pergunto isso, né? Porque às vezes as pessoas acham que, porque eu procurei o pastor já, eu posso abandonar o profissional, ou eu não preciso procurar um profissional. Então, acho que é importante entender que a gente é uma ponte, né? Como pastor, eu atendo espiritualmente as pessoas, ajudo elas a pensarem e refletirem sobre os seus problemas a partir da ótica da fé. Mas isso não anula a necessidade de um profissional, né? Então, assim, mesmo um membro da igreja, eu vou abraçar a pessoa, vou acolher, maravilhoso, a gente tem que ser isso, mas eu não vou ser o psicólogo dela, né? Eu preciso encaminhar para alguém que vá atender nesse sentido, né? Acho que é importante dizer isso, porque senão as pessoas acabam confundindo as coisas. Sim. Como pastor, como líder, pode ajudar muito, né? Você pode orar, você pode aconselhar, né? Você pode dar orientação, você vai orientar, assim, tal. Mas chega a questões mesmo da mente, questões psicológicas, para você entender a estrutura mental daquela pessoa, o que ela está pensando e tal. Aí ela precisa mesmo de um psicólogo, né? Mesmo porque muitas vezes ela não vai ficar tão à vontade de falar, porque você é o pastor dela, você tá vendo ela todo dia ali na igreja. Ela não vai ter essa facilidade de se expor, né? Então, por isso que tem o profissional que você chega naquela sala, você sabe que lá você vai ser ouvido sem julgamento, que a ética do profissional ele é a sigilo, né? Que ele não vai abrir, não vai falar. Okay? É claro que o pastor também, né, faz essa parte, tem a ética também, mas é diferente. É diferente, né? Porque o pastor, às vezes, ele entende muito daquele ser humano, mas quando vem as questões psíquicas que a gente fala, começa a pesar um pouquinho, né? Fica mais pesado. E pode trazer peso para ele mesmo, né? Para o seu psicológico. Né? E ele não saber lidar com aquela situação. Exato. Às vezes abre um monte de janela na cabeça da pessoa e daí para fechar aquilo. Como é que você vai fazer? Daí você vê perdido, fala assim, puxa, e agora como é que eu vou fechar? Abrir tanta coisa, não vou dar conta de fechar. A pessoa sai às vezes mais perdida e tal. Então, tem um limite, eu acho, assim, para ir. Até aqui eu posso ir, daqui já é patológico, então precisa de outro tratamento, né? Profissional. Entendi, Adriana. Muito boa essa palavra. E aí, a gente está falando sobre isso, mas eu sou alguém que ali no convívio identifiquei, seja no convívio familiar, no convívio profissional, no convívio da igreja, identifiquei alguém que está tendo indícios que parece que, igual a Alma falou, está falando sobre morte, dizendo, eu não sou importante, um dia eu vou
eu vou partir, alguma coisa parecida com isso, eu tô vendo indícios disso. Qual que é o primeiro caminho que essa pessoa pode ter nesse sentido, nesse aspecto? Seja o pai, a mãe, o líder, alguém que esteja próximo ali. Observou, a primeira coisa é acolher. Sempre o acolhimento. Nada a gente consegue fazer sem acolher primeiro, né? Vai sentar, vai conversar, quer falar comigo, quer falar com alguém. É a mesma questão que eu falei antes. Eu tô aqui, você não tá sozinho, vou te ajudar. Né? É encaminhar a pessoa para onde ela precisar ser ajudada. Mas ter esse olhar de que você acabou. Eu vi que estava acontecendo, né? Eu vi que estava acontecendo. E tem também muita dificuldade, às vezes, de se enxergar isso que está acontecendo. Eu vi vídeos de pessoas que 6 meses atrás estavam muito felizes. Há 3 meses atrás estavam maravilhosas, perfeitas, numa alegria. Eu vi pessoas que estavam 6 dias atrás, antes de casar, do casamento, estavam muito felizes. Ou então pessoas que 3 dias antes estavam casando e 3 dias depois cometeram suicídio. Olha só. 3 dias antes estavam casando, festa, casamento, alegria, e 3 dias depois cometeu suicídio. Então, é difícil de verificar isso. É muito difícil. Tem pessoas que você jamais vai pensar, nunca imaginei. A maioria dos casos não é assim. Já assim, nunca imaginei que fulano fosse fazer isso. Nunca imaginei. Não tinha como imaginar. Aí conversar a família, parecia normal, parecia que estava tudo bem. Entende? É a mesma coisa as famílias hoje. Por exemplo, o que os filhos fazem dentro de casa, os pais, na hora do jantar, na hora do almoço? Eles estão todos juntos, numa mesa ali conversando? O que a gente tem hoje em dia? O dito do... É celular, cada um num quarto, ou na frente da televisão. Não, como é que você vai saber se a pessoa está bem se ninguém está conectado ali? Agora, se você senta aqui numa mesa, eu estou olhando aqui para você, né? Se tem mais pessoas aqui conversando, numa conversa você pega alguma coisa, sabe? Se a família está ali ao redor da mesa, conversando, como era antigamente, né? Conversando, se entendendo, ouvindo o outro, ela vai perceber. Agora, se estiver totalmente desconectado, cada um num lugar, ninguém vai ver nada. Vai passar batido. Vai passar batido. Então, esse olhar mesmo que eu já estou falando, é o momento de você olhar e falar assim, você não está bem, eu estou percebendo. Pai pode falar isso, né? Pode chegar para o filho e falar assim, eu estou percebendo que você não está bem, não. Olha, vamos procurar ajuda? Eu estou aqui, você não está sozinho, vamos procurar ajuda, eu vou te ajudar, vamos lá, tal. Tá? Eu passei por uma situação na minha família, uma pessoa muito próxima a mim, que entrou em depressão profunda. E eu lembro que a médica dessa pessoa ligava para mim e falava assim, ela não pode ficar sozinha, sabe? É não deixar sozinha. Porque no momento de vulnerabilidade, que nem você falou, ela pode cometer o ato. Então, é não deixar sozinho. É ter essa atenção. Opa, essa pessoa precisa de ajuda. Eu tenho que estar junto, tenho que estar perto. Né? Vou ficar aqui. Alguém precisa se responsabilizar de ficar perto, de acompanhar. Você não está sozinho, eu estou aqui, vou te ajudar. Tá? Eu já tive paciente de eu dar alta na segunda e no sábado ela tentar cometer suicídio. Parecia tão bem. E no sábado ela tentar o suicídio e voltar para o consultório. Então, são várias questões. Né? É mais complexo do que... Mais complexas, muito complexas. Quando eu tinha 15 anos, eu lembrei disso agora, eu tinha 15 anos, nós perdemos a nossa casa queimou, e nós ficamos assim, só com a roupa do corpo, de verdade, só com a roupa do corpo. Eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. Nós éramos em 4. E eu lembro, eu tinha 15 anos. 15 anos... Tudo afeta a sua cabeça. Aquilo mexe com você, entende? Tudo aquilo mexe, aquilo te desestabiliza, ok? E eu lembro que um dia eu escutei uma voz. Eu tinha 15 anos e eu era da igreja. E eu era firme na igreja. Eu cantava com os jovens, eu trabalhava com crianças, eu era muito firme na igreja. E eu lembro que eu ouvi uma voz que falou assim para mim, que adianta viver? Agora você perdeu tudo mesmo, você perdeu a casa, não tem mais nada. O que adianta viver? Então, tem essas vozes. Existem vozes que vêm de fora para nos desestabilizar, para nos desequilibrar, que nos leva também
que leva muitas pessoas ao suicídio também. Eu lembro, eu tive essa experiência. Que bom que eu ouvi mais a Deus do que o que eu comecei. Graças a Deus, né? Não passou na minha mente, mas não desceu pro meu coração. E olhando para isso, então, assim, até citou a situação da médica, né, dizendo tem que ter alguém próximo ali, porque às vezes na mente desse familiar, desse amigo, enfim, tá olhando e dizendo assim, eu tô tentando conscientizar que precisa procurar um profissional e a pessoa não tá querendo procurar esse profissional. Será que tem algum tipo de abordagem, às vezes até para a pessoa saber como agir, né? Porque eu tô vendo que tem um problema, não tá normal, a pessoa não é assim, ela tá agindo de uma maneira diferente, tá falando coisas diferentes, mas ela não tá querendo procurar um profissional. Será que tem um jeito de tentar ajudar essa pessoa nesse sentido? Assim, é tão difícil quando a pessoa não quer, né? A pessoa não quer Deus, a pessoa não quer... Como que você vai ajudar uma pessoa que não quer? Tudo que você vai fazer pro outro, o outro tem que querer. Ele tem que querer. Às vezes a situação é tão... ela é tão urgente, tão assim, triste, que às vezes vai precisar fazer uma internação até compulsória, digamos. Por exemplo, se é uma pessoa que tem abuso de álcool ou de drogas, você pode internar a pessoa. Né? Você pode internar. Você pode ir lá com família internar essa pessoa. Né? Então, às vezes, numa depressão muito profunda, um transtorno assim que está demais, que você está vendo que a pessoa não está conseguindo pensar, você pode tentar de outras maneiras. Não é o mais indicado. E não é o primeiro passo, né? E não é o primeiro passo, mas às vezes é necessário. Para salvar uma vida é necessário. É importante, pode fazer. Entendi, Mandra. A abordagem da conversa é sempre a primeira, né? O primeiro caminho, a conversa, o acolhimento, entender, né? É o amor, né? É o amor. É o amor. É o amor. Jesus ensinou isso, é o amor, né? Amém. Fazer tudo com amor. Mas, às vezes, a gente precisa usar um pouco mais de estratégia. Aí, não, você vai, eu vou te levar, e pronto, acabou. É meio estranho fazer isso, mas... pouco coercitivo, mas a pessoa tá tão mal que você precisa fazer aquilo. Você vai salvar a vida daquela pessoa. Você não vai deixar a pessoa ali sabendo que você pode fazer algo. Sempre vai fazer algo que está ao seu alcance. Né? E eu não sei, a gente falou aqui um pouco sobre esse ambiente cristão, né, do preconceito, até por causa da questão da fé, mas eu acredito que não é só no ambiente cristão, né? Tem algumas pessoas que ou tem preconceito sobre isso, ou vive num ambiente onde existe esse preconceito, e como a irmã falou, né, no ambiente de fé pode ser, nossa, se eu procurar um psicólogo e alguém descobrir, vou achar que eu tô ficando louco, enfim, né, mas isso não é só no ambiente da fé, eu acredito que fora também isso aconteça, né, não é exclusivo para o ambiente da fé, mas eu creio que buscar a ajuda, independente do preconceito, é calar outras vozes, além dessa voz que está dizendo, não, tirar a vida, alguma coisa é o caminho, mas é calar todas essas vozes e dizer, não, eu realmente preciso de ajuda, independente do que as pessoas pensem, eu preciso buscar essa ajuda. Já teve na sua experiência essa atitude da pessoa, não alguém, algum familiar, né? É a pessoa ir buscar ajuda sozinha mesmo? Sim. Nesse auxílio? Tem muitas pessoas que chegam lá e falam assim, olha, eu penso todo dia, eu penso toda hora. Eu saí daqui na última sessão, eu olhei para a janela, eu estava com vontade. Né? Tem muito. A pessoa está extremamente alterada, digamos. Né? E ela chega já chorando e falando e colocando mesmo a sua dor, a sua angústia. E tem muito disso de minimizar, que nem eu te falei, porque assim, às vezes a minha dor não é sua. Sabe? Às vezes você tropeçar ali fora, para você não foi nada, sabe? Você vai sentir uma dor, mas tudo bem, passou. E para mim pode ser a coisa mais horrível do mundo. Então a dor que a pessoa sente não é a mesma. Eu posso sentir uma dor bem maior que a sua, ou em algumas coisas você vai sentir mais do que eu. Então é diferente para cada um. Entende? Isso é importante, né? Eu até numa palestra com casais, me veio à mente inventar uma ferramenta, né? Que eu brinquei do dorômetro. Eu falei assim que na relação, naquele fato ali, eu falei sobre casais, né? Que a gente minimiza a dor do outro, o incômodo do outro. Dizendo, nossa, mas que coisa infantil você sentir dor. Mas é justamente isso que a irmã falou. Ninguém consegue medir o quanto uma situação pode trazer tanta dor no coração de alguém e de outro às vezes não, né? Então eu não posso minimizar. Igual você citou aqui
ao longo da conversa, alguém que vai pensar em suicídio porque teve uma crise financeira e perdeu dinheiro, aí a gente fala, nossa, parece tão infantil. Nossa, mas para aquela pessoa foi uma dor que para ela foi significativo. Ah, perdeu um familiar que ela tanto ama e agora esse pensamento começou a surgir. Nossa, não tem como, né, a gente minimizar e desprezar ou desqualificar a dor da outra pessoa, né? Isso eu acho que é importante ser dito, né? Sim. Eu tenho exemplo disso que você falou, de uma família que o pai deixou a família, cometeu o suicídio porque estava devendo. Olha aí. Ele cometeu o suicídio por conta que ele estava devendo e ele deixou a família. Então, acontece mesmo. Para ele, quem olha de fora acha que exatamente, para ele aquilo foi... No Japão tem muito disso, né? Por conta da honestidade, essas coisas. Então, dos pais de família cometer muito suicídio por conta que tem dívida ou fez alguma coisa que não era... que de certa forma é corrupto, alguma coisa assim, tem muito disso, né? Depende muito, é cultural também. Cultural, padrão moral e ético da sociedade. Cultural, né? Também. Eu tive uma tristeza na época de escola, foi um colega de escola que tirou a vida por causa da nota, que tirou baixo, ia reprovar de ano e ficou pensando no que a mãe ia fazer e acabou tirando a vida. Então, a gente olha e pode minimizar essa situação. Eu acho que o que fica aqui, não existe problema pequeno demais, né? Existe, às vezes, um tipo de desconsideração de que aquele problema que para mim pode ser pequeno, para o outro, dentro ele não está sabendo gerir, ele não sabe como tratar isso. Mas independente de qual seja o caso, procurar ajuda é sempre o caminho e a alternativa, né? E tem um estudo, que você estava falando agora do menino, né? Eu lembrei. Tem um estudo de epigenética que fala que isso também pode ser hereditário. Geracional, intergeracional, intergerações. Que hoje em dia se entende que a gente não passa pelo DNA só a cor dos olhos e outras coisas. A gente pode passar os traumas também. Olha só. E alguém daquela família comete suicídio porque alguém lá atrás dessa família já cometeu isso. Né? A própria Bíblia fala de maldição que vai até a 4ª geração. E esse livro que eu li, ele fala exatamente isso. Que vai até 4 gerações a herança dos traumas. Olha só. Então, casa com a Bíblia, no caso, fala disso. Então, pode acontecer, até o livro se chama assim, Não Começou com Você. É bem interessante, que fala exatamente desses estudos. Que pessoas que faziam coisas que depois foram descobrir que na família já tinha acontecido, já tinha coisas dessa natureza. Que é a minha abordagem, que a minha abordagem é sistêmica. Abordagem sistêmica. Que dentro da psicologia tem várias abordagens. E a minha é sistêmica porque eu trabalho com famílias. Porque a gente entende que a família é um sistema que tem o seu subsistema e está tudo interligado. Né? Você não caiu aqui de paraquedas, você tem seus pais, mas você tem os seus avós, e vai indo. Você tem toda uma árvore aí para entender o que você é hoje, né? Então, se entende hoje que os traumas também são herdados. Olha só. Muitos traumas, às vezes a depressão, você pode descobrir que alguém na sua família teve depressão, e você tem depressão por quê? Porque alguém teve. E há pessoas que têm lealdade invisível, a gente chama. Como se ela tivesse que ter porque outra pessoa teve lá. Ela nem sabe, aquilo é inconsciente e ela tem aquilo sem saber. Então, interessante. Mas independente de qual seja o cenário, ela não está refém do que aconteceu com o outro, né? E isso que eu acho que é importante trazer, né? Porque alguém na minha família teve depressão e acabou, né, cometendo o suicídio, mas não necessariamente eu vou seguir a mesma jornada. Eu posso fazer muito diferente dela, né? Isso é importante ressaltar, né, Madalena? Tem uma frase na psicologia que fala assim: você não é responsável por aquilo que você recebeu, mas você é responsável por aquilo que você vai fazer com o que você recebeu. Tá, eu recebi isso aqui agora, quero fazer o quê? Eu vou continuar, eu vou quebrar esse... Se tem padrões, né, que não são assim positivos, padrões negativos, coisas ruins mesmo, né? Tá, eu recebi isso aqui, agora eu faço o quê? Ah, não, para mim chega, aqui deu, daqui para frente vai ser diferente. Não é isso que a gente fala, que faz na igreja mesmo, daqui para frente é diferente, tô quebrando isso aqui, acabou. Na psicologia é a mesma coisa. 2 Coríntios 4,17, né? Para quem está em Cristo... nova criatura. Acabou, comigo acabou. Eu não vou dar continuidade nisso aqui, tá nas tuas mãos. Eu sempre falo pros meus pacientes, tá nas suas mãos. Você quer continuar assim, você quer mudar? Não, acabou.
O que aconteceu, aconteceu. Daqui para frente vai ser diferente. E a pessoa começa a mudar aquilo. Vai para uma nova história. Uma nova história, um novo comportamento, novos pensamentos, né? Renovamente. Volta de novo na palavra, né? Não diz? Tudo está na Bíblia. A psicologia inteira está na Bíblia. Está na Bíblia. É lindo. E a gente está caminhando para o final aqui, lamentavelmente, porque eu acho que tinha muita coisa para ser dita. Mas eu queria pedir que a irmã deixasse pelo menos 2 palavras aqui, né? Se dirigisse às pessoas que estão nos acompanhando aqui. A primeira delas é para as pessoas que estão em volta de alguém que está passando por essas dificuldades psicológicas e quem sabe está pensando até em tirar a própria vida. E outra palavra é para a pessoa mesmo, né? Que está enfrentando isso e quem sabe nesse exato momento é alguém que não conseguiu encontrar acolhimento, não conseguiu encontrar ajuda. Então, uma palavra para as pessoas próximas e para essa pessoa também que está sofrendo nesse momento. Fique à vontade. Okay. As pessoas próximas não tenham medo. Não tenham medo de interagir com o outro. Falar o que você tem, o que está acontecendo, eu percebo, eu estou te vendo. E falar exatamente isso. Você não está sozinho, eu estou aqui, eu vou te ajudar. Se colocar como um outro ser humano do lado daquele ser humano que está em sofrimento. E se a pessoa está passando por isso, também que ela saiba que ela não está sozinha. Que até nós estamos aqui também para ajudar, né? E se você tem alguma dificuldade e não sabe para onde recorrer, ligue para o 188. É o Centro de Valorização à Vida. Lá eles estão 24 horas à sua disposição para ajudar. Amém. Isso é importante. Pra ajudar, é muito importante. A igreja também, né? Com certeza. Se precisar, corre aqui que os pastores estão aqui para ajudar. Nós vamos auxiliar com toda certeza. E para essa pessoa que está enfrentando esse momento e já até quem sabe pensou em suicídio, qual seria a sua palavra de estímulo para essa pessoa, né? Que sempre buscar um sentido para a vida, um propósito. As pessoas, quando elas buscam tirar sua vida, é porque elas perderam o sentido da vida. Não tem um propósito. O que eu vou fazer da minha vida? Por que eu estou vivendo? Busque um propósito de vida. Busque a verdade, né? Jesus é a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busque um propósito de vida. Tem um psicólogo, é o Viktor Frankl. Ele passou pelo nazismo. Ele ficou num campo de concentração. E lá ele descobriu que as pessoas que tinham um propósito, um sentido de vida, passaram melhor pela dor. E conseguiram superar aquilo. Ele mesmo saiu desse campo, né? E foi lá ele escreveu um livro chamado Sentido da Vida, que é lindo, maravilhoso. A abordagem dele é logoterapia, ele foi um psicólogo, que fala exatamente disso, em busca do sentido da vida. Que todos nós precisamos ter um sentido para a nossa vida. Todos nós precisamos ter um propósito. Por que a gente vive? Ele até fala assim, que é uma frase de Nietzsche, mas ele ficou famoso com ele, com esse Viktor Frankl. Ele falou assim que todo mundo que tem um porquê sabe, todos que têm um porquê sabem o como. Algo assim, eu não esqueci a frase direitinho, como é que é, eu tinha marcado aqui. Todos que têm um porquê, eu vou achar a frase. Está guardada. Está guardada a frase aqui. Todos têm... Não guardei a frase. Aqui, vamos ver. Não achei, pastor. Fique à vontade, Adriana. Ver se eu acho que eu queria falar essa frase, ela é muito legal. Esse psicólogo, que ele fala do propósito da vida. É aqui. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Sabe? Eu tenho porquê, eu sei o porquê que eu tô aqui, eu sei o porquê, então eu vou enfrentar qualquer como, qualquer dificuldade, qualquer dor. Entende? Muito bom. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Muito bom, muito bom. Adriana, antes de finalizar o nosso podcast, eu senti que nós fazemos uma oração aqui. Né? Orar por essas pessoas, por familiares, amigos, mas também orar por essas pessoas que estão enfrentando essa dificuldade. Né? A irmã quer nos conduzir nesse momento de oração, por gentileza? Querido Deus, nós estamos na sua presença e te agradecemos, ó Deus, por sua grandeza, por sua misericórdia, por sua bondade, Senhor. E queremos, ó Deus, orar pelas pessoas que estão em sofrimento, sofrendo com suas dores, com suas dificuldades, com seus pensamentos acelerados, com tudo aquilo que leva à ansiedade, à tristeza. Deus, que o Senhor entre, Senhor, com providência. O Senhor criou essas pessoas, Senhor.
O Senhor tem um propósito na vida de cada uma delas, ó Pai. E nós queremos pedir que o Senhor entre, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, com graça, com misericórdia, com compaixão, porque é de Ti que vem todas essas coisas, Senhor. O Senhor pode, Senhor Deus, agir na vida de cada uma, Senhor. Nós colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, diante de Ti, todas essas pessoas. E eu sei, Senhor, que o Senhor olha para elas, ó Deus. Eu sei que o Senhor olha para elas, que os Seus olhos estão voltados para essas pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, Senhor. O Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus da graça, o Deus que nos alcança, que alcança todos nós. Nós somos Suas criaturas, todos são Suas criaturas, e o Senhor tem propósito na vida de cada um. Nós cremos, nós acreditamos, e nós declaramos vitória, declaramos bênção na vida dessas pessoas. Nós declaramos vida, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, porque o Senhor veio para nos dar vida, e vida com abundância. Então, que essas pessoas se sintam abraçadas, amadas, e que estamos aqui para elas, por elas, que elas precisarem, Senhor, elas possam se chegar a nós, ó Deus, com confiança, que nós possamos ajudá-los, ó Pai, que a igreja, que os líderes, que nós possamos ser pontes, Senhor, para essas pessoas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Madriana, obrigado por esse tempo. Eu que obrigado agradeço. Por nos instruir com coisas tão preciosas, e eu tenho certeza que nós vamos ter mais oportunidades para estar juntos aqui e conversarmos um pouquinho, viu? Que bom, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Amém, obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, gente, olha quanta coisa preciosa, quanta coisa séria, né? Nós conversamos aqui nesse breve tempo sobre questões muito importantes, mas eu queria encorajar você, né? Pegue esse conteúdo, replique e compartilhe com o máximo de pessoas possível, porque como foi dito aqui, às vezes a gente não consegue perceber exatamente quais são as pessoas que estão enfrentando essas dificuldades, ou os familiares que estão ali envolvidos e que não se deram conta. Quem sabe as palavras que foram compartilhadas aqui podem ajudar a despertar essas pessoas para perceberem isso, e com a graça de Deus evitar qualquer tipo de tragédia, tá bom? Então compartilhe com outras pessoas, abençoe a vida de outras pessoas, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá bom? E eu espero você no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos, que Deus te abençoe.